Olá pessoal, retornando aqui a gravação dos nossos vídeos, e nesse vídeo aqui eu quero fazer uma série de vídeos aqui falando sobre avivamento. E eu dei uma palestra na igreja do pastor Claudinei, meu amigo, no Brasil para Cristo, ali no Camel, sobre esse tema, porque tarda o pleno avivamento. E o título desse trabalho que eu fiz ali juntamente com os irmãos ali, com o pastor Claudinei, com o Fernando e o Marcos, ele foi tirado de um livro de um senhor chamado Leonard Ravenhill. E ele escreveu esse livro em 1959. E nós vamos perceber nesse estudo que esse livro escrito em 1959 parece que ele foi escrito em 2018. Tamanha a atualidade dos assuntos que ele trabalha ali e das coisas que ali ele diz. Então é espantoso você ler o livro de Leonard Ravenhill, e ele está disponível aí na internet, aí se você quiser comprar o livro. E as coisas que ele fala já em 1959, parece que ele está escrevendo para a igreja de 2018. Tamanha é a atualidade com que ele aborda o assunto. Esse autor ele foi muito conhecido no meio protestante pelas suas posições. Principalmente quando se trata dessa questão de avivamento espiritual, ele sempre foi muito incisivo e ele acaba escrevendo esse livro em 1959, porque tarda o pleno avivamento, e faz uma análise por que esse avivamento não acontece. Foi um professor também, mas ele lutou muito para trabalhar essa questão de fazer o povo entender o que é esse avivamento. Eu vou ler uma frase dele, que ele diz o seguinte: as pregações de hoje, com sua falha interpretação das verdades bíblicas, nos levam a confundir agitação com unção e comoção com avivamento. Então, veja só a frase do Ravenhill. Então, uma das culpas do estado espiritual em que a igreja se encontra hoje, ou uma das culpas da má compreensão da igreja em relação a assuntos tão sérios, tão importantes quanto essa questão do avivamento e até com questões doutrinárias, uma falha dela está nos púlpitos, em que nós temos pregadores desqualificados e pregadores despreparados para falar desse tema tão importante que é o avivamento espiritual. Então ele coloca aqui nessa frase que uma das falhas está no púlpito. Por quê? Algumas pessoas confundem agitação com unção e emoção com avivamento. Então é difícil você perguntar para alguém, definir o que significa avivamento, se a pessoa não sabe nem o que acontece com ela. Então por isso que ele cunhou essa frase, eu achei muito interessante. Uma outra frase que ele usa, ele diz o seguinte: se Jesus viesse de novo, ele não limparia o templo, ele limparia o púlpito. Então Ravenhill, ele parte da ideia que se Cristo voltasse hoje, ele não ia limpar o templo, ele não ia mexer com o povão, ele ia limpar os púlpitos, que é um lugar onde deveria ter homens preparados, homens capacitados para manejar com a palavra, mas que simplesmente brincam de pregar a palavra de Deus. E aí trazem um alimento fraco para a igreja, um conhecimento fraco para a igreja, em que a igreja não sabe definir, conceituar muita coisa sobre a sua própria fé. Ou seja, a igreja não conhece nem a sua própria fé direito, porque no púlpito não há quem pregue, não há quem ensine de forma contundente a palavra de Deus.
Então isso o senhor Leonard Ravenhill, ele já falava isso em 1959 e parece que ele estava escrevendo para os dias de hoje. Então, quando nós falamos de avivamento, nós temos que partir do seguinte ponto. A perca do avivamento, ou a falta dele, é o resultado daquilo que deixamos de fazer, que é essencial para que mantenhamos o vigor espiritual em nossas vidas. Então, a perca do avivamento, ou a falta dele, é o resultado daquilo que deixamos de fazer. Por que nós estamos hoje em uma crise espiritual? Por que nós estamos hoje sofrendo espiritualmente? Porque nós deixamos de fazer aquilo que é essencial, que alimenta a fé, que alimenta a alma e que traz o indivíduo avivado diante de Deus. Então o que nós deixamos de fazer? Por exemplo, eu acabei de fazer uma live agora no Facebook, em que eu disse o seguinte: o que mata um povo é a ignorância. O que mata um povo é a falta de conhecimento. O que destrói uma igreja não é o diabo. O diabo não tem poder para destruir a igreja, porque a igreja ela é do Senhor. Então, se a igreja ela é do Senhor, ele não tem poder para destruir. Mas a falta de conhecimento, essa sim destrói a igreja. Como diz Oséias, profeta Oséias, que o que destruía o povo era a falta do conhecimento. Hoje nós estamos na era do conhecimento, na era da informação, e acho que em todo o período da história da igreja, a igreja nunca foi tão desinformada como nós estamos percebendo a igreja hoje. A desinformação é tamanha. Então a falta do avivamento ou a perca dele é porque nós deixamos de fazer coisas essenciais para manter a nossa fé e a nossa vida espiritual. Quais são? Primeiro, leitura da Bíblia. A Bíblia, o povo brasileiro em si ele já não é de muita leitura. O povo brasileiro em si já não gosta de ler. O povo crente, na sua grande maioria, não leem porque dá a seguinte justificativa, que é um livro muito difícil. Ora, a Palavra de Deus é o livro mais simples que se tem na face da terra. Ela é tão simples que você não precisa ir para um seminário aprender a Palavra de Deus no sentido de alcançar a salvação em Cristo Jesus. O homem mais simples que realizar uma leitura das Escrituras, ele achará salvação em Cristo, porque a Bíblia ela tem este poder transformador de trazer salvação aos homens. Então, ela é um livro simples para se ler e entender. É claro, como diz Pedro, comentando as epístolas de Paulo, ele vai chegar e dizer que há nas epístolas de Paulo pontos de difícil entendimento, pontos de difícil compreensão. Então Paulo vai dizer que nesses pontos é preciso que haja cuidado, é preciso que haja estudo. Então o estudo sistemático da Bíblia ele é necessário, mas eu não posso dizer que o homem só alcançará a salvação se ele fizer um estudo sistemático da Bíblia a ponto de ter que ir para um seminário estudar. Não. As Escrituras Sagradas é suficiente para trazer salvação para o ser humano. Mas a desinformação, a falta de conhecimento da igreja é muito grande, porque ela deixou de ter prazer em ler a palavra de Deus. Outra coisa que a igreja deixou de fazer, que faz com que o avivamento tarde ou não venha, é a questão da oração. São coisas que alimentam a nossa... Nós estamos falando de coisas aqui que alimentam a nossa alma. Então a oração é uma dessas coisas. Quando nós... E Santo Agostinho disse uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, que quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E quando nós lemos a palavra dele, Deus está falando conosco. Então, se eu deixar de orar, se eu deixar de falar com Deus, e se eu deixar de ler as Escrituras onde Deus fala comigo, então certamente o avivamento ele não virá mesmo. Pastor Augusto Nicodemos, em um dos seus vídeos, que eu não me lembro qual, ele diz o seguinte:
Isso para quem quiser ouvir Deus falar. Se você quiser ouvir Deus falar com você, então você leia a Bíblia em voz alta. Porque à medida que você lê a palavra de Deus em voz alta, Deus vai estar falando com você. Então é a lógica de Agostinho. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Só que nós estamos deixando isso de lado. Não estamos realizando esse ato de falar com Deus pela sua palavra, ou seja, de deixar Deus falar conosco por meio da palavra, ou de falarmos com Deus na oração. Estamos deixando de fazer isso, estamos perdendo o avivamento, ou está fazendo com que ele tarde vir sobre a nossa vida. Uma outra coisa que nós estamos deixando de fazer é consagrar as nossas almas ao Senhor. E consagrar, quando eu falo, não é só no sentido de ficar um período sem comer comida. Eu digo consagrar a vida como um todo. Hoje a nossa vida está muito dividida. Hoje nós estamos divididos entre servir a Deus e servir a nós mesmos. Na verdade, Deus está perdendo essa batalha, Deus está perdendo essa guerra, porque nós estamos mais interessados nos nossos objetivos, nos nossos ideais, do que em fazer a vontade de Deus. De quem dá tempo para Deus. Hoje nós não temos mais tempo para Deus. Nós temos tempo para fazer tudo nessa vida. Nós temos tempo para fazer um monte de coisa, mas nós não temos tempo para servirmos ao Senhor. Então, nós precisamos saber o seguinte: nós estamos falando na mesma língua quando falamos de avivamento? Quando eu falo de avivamento, nós estamos falando da mesma língua? Você pensa igual eu penso? Não precisa nem pensar como eu penso. Você enxerga a questão do avivamento como diz no texto sagrado? Depois eu vou ver se eu coloco, se consigo fazer uma edição e eu coloco um vídeo para exemplificar o que eu estou falando. Então a ideia é o seguinte: será que nós estamos falando da mesma coisa? Será que nós estamos falando a mesma língua quando falamos avivamento? O que você pensa quando você fala, você pensa sobre avivamento? Quando você estuda sobre avivamento, o que é que te vem na cabeça? O que é que te vem na mente? Então nós precisamos verificar se estamos falando da mesma coisa. Quando o Ravenhill ele fala lá que há uma confusão entre você confundir agitação com unção e confundir emoção com avivamento, a Bíblia vai dar outro nome para isso. Ela vai chamar essa confusão de fogo estranho. Quando você abre lá em Levíticos capítulo 10, versículo 1, que é dito assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. Então, na apresentação do incenso, havia estipulado uma regra para que aquilo fosse apresentado, tanto o preparo do incenso, quanto o fogo que era pegado, que tinha que ser do altar para acender o incenso. E um detalhe, que os filhos de Arão ainda não tinham sido ordenados para aquilo. Então eles aparecem a Deus com fogo estranho e ali Deus extermina. Então quando nós falamos de avivamento hoje, nós falamos muito de fogo estranho. Eu vou colocar um vídeo depois aqui, vou fazer uma manobra aqui para ver se eu consigo, na edição, colocar esse vídeo para você ver e você ter noção do que eu estou falando. Nós estamos confundindo essa questão do avivamento com comoção, com agitação corporal, você pega pessoas que parece que ela está tendo um ataque epilético, mas ela diz, não, é poder de Deus. Então nós estamos confundindo essas coisas com um real avivamento. Nós não sabemos nem do que nós estamos falando direito quando falamos sobre avivamento. Então, se a sua visão ela for uma visão bíblica de avivamento que nós vamos ver aqui, então nós estamos falando da mesma língua. Agora, se sua visão for de um avivamento de experiências espirituais, então nós não estamos falando a mesma língua, porque avivamento
nada tem a ver com essas experiências espirituais esdrúxulas que nós estamos vendo. É só você colocar na internet e você vai ver lá um monte de coisa lá que parece mais um terreiro de macumba do que um culto. Então, se você pensa em avivamento nesses termos, nós não estamos falando a mesma língua. Agora, se você pensa em avivamento em termos bíblicos, que é o que nós vamos ver aqui, então nós estamos aí falando a mesma língua diante do Senhor, tá bom? Eu vou encurtar o vídeo, não vou prolongar o vídeo para não ficar muito longo. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade e nós vamos comentar sobre Atos capítulo 1 e versículo 8, tá bom? Então, fica atento aí ao próximo vídeo, onde nós vamos fazer esse comentário de Atos capítulo 1 e versículo 8, dando prosseguimento a esse estudo intitulado Por que tarda o pleno avivamento, um livro de Leonard Ravenhill, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.